Fusca Última Série 1986. Aqui nós vamos falar um pouco sobre esse emblemático carro que simboliza o final da produção do Fusca, ou da primeira parte da produção do Fusca, que durou na fábrica da Anchieta de 1959 até 1986. Bom, o Fusca ele teve o ápice de venda na década de 70, mais precisamente 72, onde entre 220 e 230 mil carros Fuscas foram produzidos num único ano. E a partir daí as vendas começaram a diminuir, um pouquinho mais de concorrência, outros carros melhores. E já na década de 80, a linha é encurtada e a produção ela começa a diminuir de forma bastante drástica, levando a Volkswagen a pensar em retirar o Fusca já em 84. Mas, como era um carro de entrada para boa parte dos jovens brasileiros, ainda um carro barato, então a Volkswagen ela segue com a produção por algum tempo mais, mas já em 85, 86, os Fuscas já respondem por vendas muito baixas, o Gol já se tornou uma realidade, e aí a Volkswagen ela decide acabar com a produção do Fusca. A decisão foi tomada, nós temos a carta ali, temos a carta do presidente Sauer com a diretoria comunicando por volta do final de julho de 86, em memorandos internos, a discussão do fim do Fusca, da produção. Bom, então, naquele momento, a Volkswagen ela decide fazer os famosos Fuscas Última Séries. Eram 3 cores de Fusca Última Série, está faltando uma aqui, então a gente seria o bege polar, seria o cinza, esse cinza é conhecido como cinza plus, o azul Stratos e esse aqui que nós vamos falar um pouquinho depois. Mas os Últimas Séries, eles eram destinados, eles foram numerados de 1 a 850, a numeração do carro vinha no vidro, daí então o vidro dianteiro, bem nessa partezinha aqui ele fala, esse aqui é o Fusca 808, aqui é o Fusca 808 de 850, talvez não seja tão visível. E também aqui na parte traseira do vidro, aqui está até mais evidente, Última Série 808 e 850. Então a Volkswagen acaba por fazer 850 carros Fuscas, todos de cor metálica. De certa maneira, a gente pode dizer que do número 1 ao 200 são quase todos Fusca bege polar, que não tem aqui. Depois do número 201 até mais ou menos o número 420, boa parte é cinza plus. E depois, isso a grosso modo, tá, pessoal? E depois do 420 até o 850 é o azul Stratos. Existem cinza plus menores do que 200, assim como existem bege polar acima do número comemorativo de 200. De fato, não existe, por exemplo, nenhum Fusca azul, salvo engano, menor do que 400. Pode ser que tenha um 398, eu preciso checar na planilha. Eu consegui levantar todos os Fuscas Últimas Séries produzidos, até os que infelizmente foram roubados. Então, isso que eu estou transmitindo a vocês é um fruto de trabalho de mais de 10 anos, aliás, indo para 12 anos, onde eu faço o levantamento desses carros, né? Então, a base de dados é muito grande e ela atingiu todos os carros produzidos, todas as Últimas Séries produzidos pela Volkswagen do Brasil. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Continuando o tema da cor, então assim, no resultado final são cerca de 212 ou 213 bege polar, 212 ou 213 cinza plus e acredito que 425, preciso até fazer a conta novamente, mas eu acho que o número é 425 do azul Stratos, que ficou então a cor mais popular do Fusca Última Série. E esses Fuscas, essas 3 cores,
todos eles são movidos a álcool. Não tem Fusca última série movido a gasolina. Tive acesso também à documentação da época, onde a Volkswagen faz a determinação das cores por Fusca última série, aonde diz claramente que todos eles seriam a álcool, os numerados, de 1 a 850. Então, não tem motor refrigerado, motor movido a gasolina no caso da última série. Se vocês forem ver, observar o bloco do motor, vocês vão ver aqui a nomenclatura dele é UJ. Então, se eu for aqui, abrir, a gente vai ver que tem dois carburadores. Ele tem dois carburadores, esse carro está bem novinho. E a gente vê o bloco dele, o J105.000 e alguma coisa, né? Então, sem óculos está um pouco difícil de ver. 105.961, né? Então, todos os Fuscas última séries numerados são a álcool. Na época, muita gente fazia a transformação para gasolina, mas de origem, vocês vão poder observar que o bloco é o J, né? Nesse caso, o J180.000, esse aqui já está muito perto do final da produção. A dupla carburação também. Então, esses carros foram feitos dessas cores, do qual essa cor é praticamente exclusiva da última série. Não conseguimos achar nenhum Fusca nenhum Fusca sem ser última série que fosse cinza plus. Essa cor é quase exclusiva da última série. Existem cerca de, eu preciso refrescar a minha memória, mas salvo engano, existiam 38 ou 40 Fuscas desses aqui, que não são a última série dessa cor azul Stratos. Não são muitos, mas eles existem, sobretudo no final da linha de produção. E do bege polar, que não tem aqui, infelizmente, eles também estão presentes, ele está presente na linha 86 numa quantidade um pouquinho maior, tá? Então são essas as três cores, exclusiva da última série, praticamente exclusiva do Fusca última série. O mesmo acontecendo para o bege polar, tá? Vocês vão poder, no transcorrer dos anos que vão seguir daqui para frente, vocês vão poder ver que existem Fuscas últimas séries, Fuscas normais, perdão, sem ser últimas séries, dessa cor aqui e dessa cor aqui, ó, de novo, e do bege polar, tá? Então, sabemos então que são todos a gasolinas, todos a álcool, todos eles são três cores. E o que mais que a gente tinha? Se a gente falar um pouco de característica técnica do carro, em relação ao Fusca normal, um Fusca produzido pela Volkswagen, ele não tinha nenhum diferencial em relação ao pacote luxo, né? O Fusca última série, ele vem com a maior parte deles vem com vidro verde. Vou precisar fazer um adendo aqui, né? Eles vêm com o vidro basculante, ele vem com o desembaçador traseiro, capa de painel preta, acho que aqui vai ficar um pouco escuro, mas dá para ter uma ideia. E o banco de veludo. Assim como aqui na porta, a gente tem um aveludadinho aqui por baixo. Então, assim, esse seria o pacote luxo do carro. E, a princípio, a única coisa que faz a distinção do Fusca última série é a inscrição que está no vidro, tanto no dianteiro quanto no traseiro. Então, não houve nenhuma modificação, como, por exemplo, teve no Fusca Série Ouro. Fusca Série Ouro, em relação ao Fusca Itamar, ele tem bastante modificações de acabamento. Mas o assunto agora é Fusca última série. Bom, de forma geral, muita gente vai perguntar sobre o retrovisor do outro lado. Eles não tinham, a linha 86 do Fusca, não tinha retrovisor do lado do passageiro, tá? Esse aqui também é o 886, que já vou falar sobre ele. E vocês podem ver que nenhum deles vem com vidro do espelho do lado do passageiro. Esses três carros são baixíssima quilometragem. Esse aqui é 0 km, aquele tem 5.000 km e aquele tem 23.000 km. Né? Esses carros conservam ainda os pneus de fábrica originais,
São carros que não rodam, por isso que eu optei em deixar os pneus de fábrica, mas vou falar um pouquinho da parte das peças dele, que o pessoal pergunta bastante. Os faróis dele, normalmente, ou ele é Arteb Hella, como esse aqui, que esse é Arteb Hella. Esse aqui é CBE, está tudo correto. E vocês vão poder ver algum CBE bi-iodo. Esses 3 faróis equiparam os Fuscas últimas séries. Já as lanternas traseiras, elas são ou Polymatic ou pode ser Arteb Hella. No meu caso, os 3 carros vieram com Polymatic. Tá? Então assim, essas peças que peças de bastante procura, inclusive, então são esses fabricantes, né? Os para-choques, eles possuem a marcação Volkswagen, e eu acho que está muito escuro para mostrar, vou tentar mostrar lá na frente. Aqui acho que tem um pouco mais de luz. Esse indicador VW, ambos cromados. As rodas também têm datação desde setembro de 86, desde julho de 86 até 10 de 86. São as datações mais comuns de rodas. E é muito comum, turma, muita gente também me pergunta isso, é muito comum vocês verem última série com as rodas com datas diferentes um do outro. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ele tem a data do dia 18 de 9 de 86, agora eu consegui ver aqui, coloquei o óculos. Se eu pegar a outra roda do mesmo carro, a data aparentemente se repete, 18/06/86. Essa data aqui, aqui ó, 07/86, ó. Vê que aqui é o formato mês e ano, e lá nas outras rodas eram dia, mês e ano. Se eu for para essa roda aqui também, a datação dela aqui é do dia a mesma que as demais. Então assim, a última série ele vai ter roda dia, mês, ano ou mês, ano. E o mesmo última série pode conter rodas de diferentes datas. Normalmente dentro do mesmo mês ou próximo do mesmo mês, mas isso é comum, turma. Mesma coisa verificado no Série Ouro. Esse Série Ouro é 0 km e ele tem duas rodas com determinada data e 3 rodas com outra data, tá? Então no Fusca última série isso é comum. Então se você está vendo a última série para comprar e vê que a roda tem datação diferente, isso pode ser real, desde que essas rodas sejam datadas de 86, sobretudo do mês 07 de 86 até o mês 10 de 86. Eu vi uma última série, que é um dos primeiros produzidos, ele tinha roda 04, uma das rodas era 0486, mas boa parte deles está nesse intervalo. Esses Fuscas, eles foram produzidos enquanto se produziu as últimas séries, eram feitos também os Fuscas normais. Então passava pela linha de produção Fusca branco, Fusca bege, Fusca azul, Fusca vermelho. Então essas cores eram comuns no ano 86. E o Fusca última série, eles não foram produzidos somente eles no final da linha de produção. Então eles são 850 carros que eles estão distribuídos nos últimos 2.200 chassis. Se vocês me perguntarem, mas o último que saiu da fábrica é a última série? Sim, o último que saiu da fábrica é a última série, salvo engano é o número 843. Esse carro é o chassi 47953, então esse foi o último chassi produzido pela Volkswagen, né? Não esse aqui que eu estou mostrando, é um Fusca azul, é o número 843. O engraçado é que essa numeração 226, 808,
eles eram distribuídos de acordo com o número da concessionária. Então, o número da concessionária 808, por exemplo, é a concessionária Maricar. Ela não existe mais, mas naquela época ela era ativa. Então, esse carro foi para a concessionária Maricar. A gente pode ver o chaveiro aqui da Maricar. Né? Aqui também, o Maricar aqui, gravadinho aqui, né? O embleminha. Mas, já em 86, nem todas as concessionárias, estavam ativas. Por exemplo, não existia a concessionária número 4, então, já em 86. Então, o que acontecia? Esses números que não existiam, a concessionária não existiam mais, o carro poderia ser mandado para uma distribuidora Volkswagen, cujo DN, que é o Dealer Number, ou o número da concessionária, é maior do que 850, ou uma mesma concessionária poderia receber mais de uma última série. Então aconteceram os dois casos. Tá? Então, não dá para dizer que era um Fusca por concessionária, até porque do número 1 ao 850, algumas concessionárias não existiam. De fato, cerca de quase 400 concessionárias do número de 1 ao 850 já não existiam em 1986. Portanto, esses números de concessionárias que já não estavam ativas no grupo Volkswagen, os Fuscas com essa numeração iam para algum distribuidor ou para uma concessionária que já tinha recebido o seu Fusca última série, né? Então, falando um pouquinho do última série, é isso. O primeiro chassi do última série, ele está na casa do 45.700, né? Então, e o último está no 47.953. Por isso que eu mencionei agora há pouco que são 2.200 chassis no final da linha, desde o primeiro última série até o última série. O última série não é o 850 de 850, eu mencionei aqui que o último era o 843, e na verdade a numeração foi bastante aleatória. Não significa que ele não observou, essa numeração, ela não seguiu a ordem crescente do chassi, né? Então, assim, vai ser muito comum você às vezes ver chassi perto um do outro com numeração muito diversa. Vou chamar essa numeração da numeração comemorativa, né? Esse aqui o 808. Então, para vocês verem, né? Esse aqui é um bom exemplo. Vamos lá. Esse aqui é o chassi 47687 e é o número 808. Se assim fosse, faltariam, para chegar no 850, faltam 42. Então, esse número aqui, do último, poderia ser 47.729, né? Mas não é. O último produzido é o 47953. Então, essa numeração é um pouco aleatória. Não dá para dizer que eu tenho um chassi alto. O chassi pode ser alto, mas o número comemorativo pode ser relativamente baixo em relação ao número do chassi. Isso acontecia. E falando na época com alguns funcionários da Volkswagen, o que eles me disseram é que naquele momento os Fuscas saíam da linha de produção e uma empresa terceirizada fazia a marcação dos vidros e deixava o kit dentro do carro. E na verdade, a pessoa que ia fazer a marcação recebia o número 1, 2, 3, a outra recebia o 4, 5, 6, a outra o 7, 8, 9, só que os carros estavam tudo na sequência. Então pode ser que o primeiro Fusca que gravou com o número 1, o primeiro gravou com o número 1, o segundo era o rapaz que estava com o número 3, foi lá e marcou o número 3, e depois o que estava com o número 2 marcou o outro Fusca com o número 2. Então a ordem foi começando a ficar caótica de numeração. Foi bastante difícil chegar na numeração correta de cada
um dos Fuscas. Hoje, dos 850 Fuscas última série produzidas, e são 850, muita gente achava que podia ter um pouco a mais, um pouco a menos, mas a gente conseguiu chegar nos 850. O que a gente não tem certeza é cerca de 15 números para casar com o chassi, né? A gente sabe, a gente aprendeu como fazer a determinação de um Fusca última série, e o problema é que nem sempre a gente consegue casar a numeração dele, a numeração comemorativa. E falando um pouquinho sobre os vidros verdes, vai existir alguns Fuscas, existem de fato alguns Fuscas última série, cujo vidro não é verde. E às vezes o carro não tem desembaçador. Então, se vocês forem no Google e olhar o Fusca número 746, Fusca número 746, ele é da Volkswagen, ele foi enviado para a Volkswagen Alemanha. Ele é um Fusca que não possui vidros verdes e não tem desembaçador. Podem olhar no Google, pesquisar Wolfsburg Fusca 746, Fusca última série, é o Fusca 746. Então, existiram cerca de 30, 40 Fuscas, azuis todos, que saíram com o vidro, não saíram com vidro verde e desembaçador. São originais, o nosso amigo Mario Yoshio tem o número 727, e o 727 é um desses casos também. O Eduardo tem um deles, eu acho que é o 712, também está nesse caso. Normalmente, esses carros estão no intervalo do final de 690 para 700, e ele vai até mais ou menos 770, se eu não me engano. Então, não são todos nesse intervalo que não possuem o vidro verdes, mas normalmente desse intervalo de 700, vamos dizer assim, arredondado de 700 a 750, alguns deles vão ter vidros brancos, transparentes, ok? Então, não é que foram trocados, é assim mesmo, tá? E completando, a Volkswagen entregava o kit do Fusca última série, né? Então, vinha a numeração vinha a numeração comemorativa nos vidros, e também vinha um kitzinho que a Volkswagen entregava nessa caixinha. Muita gente jogou fora essa caixinha. Esse carro aqui, por exemplo, ele não tem essa caixinha, mas esse aqui tem e aquele outro também tem. Nessa caixinha continha essa placa. Essa placa ela tem é da Lumiflex aqui, né? Na época não existia placa cinza. Acho que a Volkswagen acabou adiantando aí o padrão, né? Essa placa é cinza, mas em 86 as placas eram amarelas. Então, essa placa aqui foi feita antes. Aqui a gente vê Lumiflex dos dois lados. Tentamos reproduzir, mas é muito difícil reproduzir essa placa. O formato dela e o formato de letra é difícil, né? A gente não tem molde para fazer igualzinho, tá? E o que mais que vinha nesse kit? Eu vou mostrar o kit com bastante detalhe mais ali. Vinha um manual numerado, a fita de VHS numerada, aqui tem o diploma, vem o diploma, né? O diploma vem nesse canudo aqui. E aí vem, o que mais? Aqui vem o manual é numerado, vem a chave de ouro, o chaveirinho vem nesse estojinho aqui, né? Vem o chaveiro numerado, a numeração dele está aqui, ó, 808, deixa eu fazer aqui. Esse carro, no caso, esse carro aqui era o único dono, eu sou o segundo dono deles. O dono guardou todo o DUT, ele guardou até a foto de quando ele tirou o carro da concessionária. Olha que maravilha. Esse carro aqui é bastante especial. Então o kit vinha, vamos retomar, a placa numerada, manual numerado, o chaveiro numerado, depois eu vou tirar o chaveiro. Ele tem uma chave dourada, preciso procurar onde está. Vem um diploma também numerado e a fita de VHS. Esse carro não veio com a fita VHS, aquele veio, né? Então, esse basicamente era o kit do Fusca última série. Infelizmente, boa parte
das pessoas que têm última série já não possuem mais esse kit. Ok? Então acho que esse aqui foi um apanhado geral sobre os Fuscas últimas séries últimas séries numerados que foram destinados às concessionárias. E aí, esse aqui, o vídeo vai ser bastante longo, né? Não espero que tenha muita gente que vá vê-los. Vê-lo, o vídeo, né? Acho que eu moro na Alemanha, estou me embananando aqui com o português e falo mal o alemão, aí é difícil, né? Mas, o que aconteceu então? Esses Fuscas aqui foram destinados às concessionárias, venda normal ao público. Muitas concessionárias mantêm o carro até hoje. E, entretanto, aqui temos uma relíquia. A Volkswagen também, ela acabou fazendo, num primeiro momento, 25 Fuscas brancos, dos quais 13 a gasolina e 12 a álcool. Esses 13 a gasolina, eles foram endereçados aos principais diretores da Volkswagen da época, né? Esses diretores, esse carro é um carro de Fusca que foi de diretoria. Então aqui nós temos, nessa informação em imprensa, datada de 11 de agosto de 86, é explicado o fim do Fusca, o porquê, qual foi a trajetória e tudo mais. E aqui a gente vê os diretores. O Sauer era o presidente, Jochen Prank, diretor tesoureiro, aí temos Horst Schultz, diretor de compras. Esse carro aqui, inclusive, é desse senhor aqui, foi desse senhor, Dieter Bockelmann, diretor de controle de qualidade, né? Então, esses 12 tiveram acesso a um Fusca desse aqui. E, na verdade, o presidente Sauer, ele teve direito a 2. Então, por isso que o número total foi de 13 Fuscas desse. E esse Fusca, antes da gente entrar nos detalhes de quem recebeu eles e o que aconteceu depois, ele tem uma características muito diferentes do Fusca última série normal. Então vamos lá. O Fusca última série de diretoria, ele tem borrachão. E nós temos a foto, o Andreas Wolfson da Volkswagen, ele gravou o último dia de produção e ficou claramente à vista esses carros aqui que tem o borrachão na linha de produção. Então, e todos brancos. Então, esses carros aqui, eles começam a ter bastante diferença também, uma mais visível aqui, que são os faróis de milhas. Esse Fusca última série, ele não tem os faróis de milha. E esse Fusca aqui, ele tem os faróis de milhas, faróis de longo alcance, chamem do jeito que quiserem, tá? E esse carro aqui, em vez de ser numerado de 1850, qualquer numeração, ele recebe o nome de Fusca última série 311086, que é o último dia de produção do Fusca. A produção é encerrada exatamente nesse dia. E esse Fusca, essa série, ela ganhou o nome de Fusca última série 311086, né? Igual no Fusca numerados, a numeração vai tanto no para-brisa dianteiro, ali, né, onde está a etiquetinha do chassi, e ele também vem aqui atrás. Última série 311086. Então, seguindo aqui a parte de modificação em relação ao Fusca última série normal, nós podemos ver então aqui o borrachão traseiro. Tem outro detalhezinho aqui na frente, acabou passando desapercebido, mas eu vou mostrar ele, que seria a antena de fábrica. Esse carro, ele possui som de fábrica, com o qual ele tem a anteninha aqui. E esses 13 Fuscas de diretoria, da alta diretoria da Volkswagen, eles não são movidos a álcool. Todos eles são movidos a gasolina, tá? Os motores a gasolina,
O bloco dele, não sei se vai pegar aqui, mas o bloco dele deve ser o F. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir ver melhor do que eu, tá? Mas o bloco dele é para ser o F, né? Então, os últimas séries numeradas são movidos a álcool, bloco UJ. Os de diretoria, eles vêm a gasolina, e o motor a gasolina é um carburador somente. Tem essa peça que muita gente chama de tatuzão. Esse carro tem outra diferencial. Além de ser gasolina esse motor, com um carburador, aliás, vamos fazer um adendo, o motor Torque para o Fusca, desde 1984, quando foi instituído o motor Torque 1.6, o motor a gasolina do 84, 85, 86, são todos com um carburador só. E com esse filtro tatuzão, que o pessoal chama de exportação. Mas na verdade é o Fusca gasolina, que também é no mercado local. Esse Fusca, ele passa a ter aqui no cofre um papelão, provavelmente para isolação de som, coisa que esse Fusca normal não tem. Então essa é mais outra característica desse Fusca tão especial destinado à diretoria. E esse Fusca por dentro, aí sim a gente vê os maiores diferenciais. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui, o comunicado da imprensa. Então a gente passa a ver que o banco dele, o tecido dele é totalmente diferente. Não foi o André Schum que fez, e sim foi a Volkswagen que fez. O teto dele também é todo aveludado. Os forros laterais todos aveludados de fábrica. Os outros Fuscas, ficaram 8 Fuscas desses aqui no Brasil todo. Infelizmente outros 5 foram roubados, mas todos eles possuem essa mesma forração. Nesse caso, vou ver se eu consigo colocar um flash aqui. Esse Fusca, ele possui espelhinho desse lado aqui, né? Todo o forro de teto dele é em veludo, seguindo o padrão do banco, né? Então no banco nós temos esse tecido cinza liso e temos também esse tecido com pontinhos, não sei como definir ele, né? E esse tecido é o mesmo tecido que vai no teto, né? Então muito legal isso aqui, né? Ter o espelho de cortesia. E aqui ele passa a ter esse toca-fita Rio de Janeiro de fábrica. Então as caixas de som, são 4 caixas de som, 2 aqui na frente e 2 lá para o fundo. Espero pegar aqui assim. Então são essas caixas de som que existem nesse carro. O toca-fita é Rio de Janeiro, vem com manual bonitinho. Era do Santana da época, né? E esse volante, que aparentemente a turma fala, não, mas esse volante é do Itamar. De fato, o Itamar usou esse volante. Na verdade, o Gol GL também usou esse volante, Paraty e outros carros. Mas esse Fusca, em relação ao Itamar, a gente não tem as cornetinhas aqui. Mas esse volante, na verdade, ele viria a ser usado no Fox de exportação, que seria o Voyage de exportação. Então o Fox usava esse volante aqui, ó. E colocaram esse volante no Fusca. Todos eles, esses 8 Fuscas de diretorias remanescentes, eu tive acesso a todos eles, e todos eles possuem esse volante igualzinho, tá? Aqui o desembaçador, ele tem desembaçador, assim como o Fusca última série normal. E aqui é o farol de milhas. Ele só liga quando você liga o farol alto. Assim era a instrução normativa da época. Em relação ao Fusca última série também, esse carro ele tem o reloginho. O Fusca última série numerado, que são aqueles 2, aqui é uma tampa, né? E não tem o relógio. Então esse carro tem o reloginho. Esse carro também, ele tem o porta-treco. Esse porta-treco que a gente vê no Fusca Itamar,
na versão luxo 1, luxo 2, ele vem presente também no Fusca última série de diretoria, né? Então tem um último detalhe que eu vou mostrar aqui. O carpete dele é cinza, né? O última série é preto. E eles fizeram isso aqui talvez para ornar mais, né, com o cinza da porta. E também aqui nós temos o que? O aquecimento. Esse carro tem sistema de aquecimento, né? Por isso que a gente viu as mangueiras atrás ali no motor, né? As duas mangueiras que saem ali da capela. Então esse carro é bem diferente, né? Então vamos, se a gente vê a parte interior, então o volante é diferente, o volante mais gostoso, mais espumado, é o reloginho, é o porta-trecos, é o espelho com cortesia, retrovisor com espelho cortesia, é o acabamento, né? O forro de teto todo em veludo, forro laterais também em veludo, bancos também com outra padronagem de tecido, bem como carpete cinza, além do sistema de aquecimento. Então é um número de modificações bastante consistente, né? Com bastante grande em relação ao Fusca última série normal. Vidro basculante também, assim como o Fusca última série. Então esse aqui é a última série de diretoria. Então foram 13 desses carros feitos para diretoria inicialmente. Bom, esse carro então vinha também com, da mesma maneira que o Fusca última série vinha os apetrechos, esse Fusca aqui também vinha, né? O que vinha nesse Fusca? Aqui dá para ver de maneira mais clara. Então nós temos a placa, também Lumiflex, e a placa diz Fusca última série 311086. Vinha nessa caixinha também, olha que maravilha, né? Ele vinha com um chaveiro 311086 que vinha nessa capinha. Esse carro foi tudo guardado, graças a Deus, né? Então vinha o chaveiro 311086. Esse aqui tem o chaveiro dele, que é o chaveiro número 808. Aquele tem o chaveiro dele, que é o número 226. Esse aqui 311086. Se vocês verem aqui no detalhe, né? A gente vê um Cross Continental escrito aqui. Ele vinha dentro dessa capinha. Olha que luxo, né? Esse carro veio com a capinha do chaveiro. Muita gente jogava isso aqui fora, Na verdade, a bem da verdade, boa parte dos Fuscas já não possuem o kit, né? Então, ele vinha também com esse aqui veio com o kit completo. E nesse caso também vem com a chavinha dourada, né? O pessoal fala que é chave de ouro, na verdade não é de ouro, ele recebe algum banho de algum material dourado, mas é a chave simbolizar, né, o carro. No jogo de manual desse Fusca aqui é legal, ele vem com dois manuais, né? Caiu aqui. Um manual que é comemorativo e outro manual que é o manual que a Volkswagen anotava, né, as revisões. Então tá aqui a fichinha dele, é o número do chassi dele, 47485, ó, 47485. Então vinha, depois eu vou arrumar isso aqui. Então vinha nesse caderno, então o nome do primeiro proprietário, Dieter Werth Bockelmann, que vem a ser um dos diretores, né, que a gente vê lá na carta, a imprensa. Então ele vem com esse manual. Nesse manual consta as revisões do carro, e esse manual comemorativo ele vem sem nada, ele vem totalmente em branco. Então um Fusca última série de diretoria ganha um manual desse, só que o manual não tem número, né? Nesse caso ele tem dois, talvez porque ele era diretor, eu não sei responder esse questionamento. Dentro do manual vem o adesivo a mais aqui, ó, que seria a mesma coisa que esse aqui. Tá aqui guardadinho, tá meio emboloradinho, mas tá aqui, tá guardado. O kit também vem uma fita VHS do Fusca última série, contendo todas as propagandas da época, e também o diploma. Esse diploma também é assinado pelos diretores, os mesmos que assinam aquela carta, assinam esse diploma, né? Então tá aqui.
No meu caso, Dieter Bockelmann, esse diretor, foi o proprietário desse carro aqui, ele teve acesso a esse Fusca branco. Outra coisa que ele tem por fora, que o Fusca Última Série não tem, o bate-pedra, isso aqui, vou apontar com o meu pé, o bate-pedra é pintado de preto. Então mais uma modificação sutil em relação à Última Série numerado, né? Bom, mas foram só 13 brancos desse? Não, tiveram mais. A Volkswagen fez 12 desse aqui a álcool, no primeiro momento. Então fizeram 13 a gasolina e 12 a álcool. Esses 12 a álcool, eles foram destinados também a pessoas importantes dentro do grupo Volkswagen, né? Então, mas a única diferença desses 12 Fusca a álcool para esse Fusca é que o Fusca a álcool, ele não tem o aquecimento. Eu tive um Fusca desses a álcool, então ali ele não tem esse negocinho que gira aqui para sair o ar quente, essa válvulazinha. A única diferença então do Última Série da alta diretoria, se permitir me colocar assim, para o Última Série que foi também para a alta patente Volkswagen, um é álcool, outro é gasolina. O gasolina tem aquecimento e o álcool não tem. Mas a história é um pouco grande, por isso que o vídeo é grande. O que aconteceu em 1986? Os 100 funcionários com mais tempo de casa passariam a ter direito ao Fusca Última Série. Normalmente são os Fuscas Última Séries azuis. Mas o que aconteceu foi que, da lista de 100, a maior parte deles, de fato, ganhou um Fusca Última Série azul. Mas faltaram Fuscas Última Séries para essa lista de 100 funcionários. Então, imagine vocês no quadro. 25 funcionários ficaram sem esse carro e a numeração já tinha ocorrido e muitos desses carros já estavam no mercado. Então o que a Volkswagen fez? A Volkswagen passa a montar 25 Fuscas brancos a mais. Também distribuído 13 a gasolina, 12 a álcool. O que eles fizeram com esses carros? Esses outros... Então, vamos lá de novo, um primeiro lote de 25 carros para a diretoria e outro segundo lote também com 25 carros para os funcionários. Então, assim, a Volkswagen se viu numa situação difícil, né? Porque esse carro, para a maior parte das pessoas, tem uma cor muito mais chamativa do que o branco. E o funcionário que ia receber um Fusca Última Série azul, muitos receberam o Fusca Última Série azul, mas os que iriam receber o Fusca branco, seria justo que a Volkswagen fizesse um branco diferenciado para eles. E fizeram. Igual a esse? Não igual a esse. O que difere o Fusca de Última Série de funcionários, branco, do Última Série de diretoria, branco? O que difere entre os carros é o seguinte. Bom, o Fusca Última Série de funcionários, ele também não vinha com os milhas. Era opcional, tem alguns que têm milhas, e temos 2 Fuscas 0 km de funcionários que não possuem milhas. Tá? Então, os de funcionários não necessariamente vinham com milhas. Ele vinha com borrachão, igual esse aqui. Os Fuscas de funcionários não vinham com som. Então, aqui vinha fechado, não tinha antena. O interior do Fusca de funcionário é igual a esse nos bancos. Porque um Fusca de funcionário, não é o caso desse, que esse é diretoria, aqui no forro de porta e forros laterais, eles passam a receber um curvim cinza e sem som. Então aqui é fechado, não vem o toca-fita, é fechado, não vem aquele botão. E o teto também, ele é de curvim no Fusca de funcionário. No Fusca de diretoria, ele vem com o
veludo. Então, assim, fizeram para os funcionários uma versão um pouco mais simples do que esse branco, mas uma versão que tinha alguns diferenciais em relação ao Fusca última série azul. Tá? Então, foram um total de 50... Na verdade, foram 51 Fuscas desses brancos aqui. Teve um protótipo, um pré-série, por assim dizer, que é um chassi que acabou indo para funcionários, mas, de forma geral, foram feitos 13 desses modelos, gasolina, com aquecimento para alta diretoria. Foram feitos 12 adicionais com esse mesmo padrão, só que a álcool sem aquecimento, também para atender funcionários de bom gabarito, de boa patente dentro da Volkswagen. E, adicionalmente, foram feitos 25 Fuscas brancos, um pouco mais simples do que esses, para os funcionários. Por quê? Porque os funcionários todos deveriam receber esses Fuscas azuis, mas acabaram, não tinham mais, e os funcionários, então, alguns passaram a receber esse Fusca branco. Então, da lista de 1 a 100, depois vocês podem consultar minha matéria no canal do seu Alexander, ou pode buscar na internet também, 100 funcionários mais antigos da Volkswagen, em 86. Então, do número 75 em diante, todo mundo ficou com Fusca branco. Todos sem exceção. Ok? Mas, nesse meio do caminho, também houve outro tipo de exceção que a gente acabou descobrindo. Teve diretor que não quis ficar com o Fusca branco. Né? É engraçado, mas teve. Por exemplo, o seu Heinz Gundlach, ele acaba trocando o Fusca branco dele. Ele passa a pegar um Fusca azul. Então, o que a Volkswagen fez? O Fusca branco do seu Heinz, que pegou provavelmente um Fusca azul de algum funcionário da lista, ele passa a ser oferecido para o pessoal que está na lista dos 100 mais antigos. Tá? Então, esse senhor aqui, o seu Heinz, ele trocou de carro. O seu Rames é nosso amigo, ele vive graças a Deus, vive até hoje, tem uma excelente memória. Ele foi o único que manteve o Fusca última série dele branco. Tá? Ele continua com esse carro até hoje, salvo engano, ele tem 87 anos de idade, estamos gravando o vídeo em dezembro de 2024. O seu Paulo Dutra de Castro, ele também pega um Fusca azul, ele troca o Fusca branco dele de diretoria por um Fusca azul desses numerado. E o carro dele passa a ir para um funcionário da lista. Salvo engano, o carro dele foi para o número 99 da lista. Tá? O senhor, esse tirou branco, o seu Jaci de Souza Mendonça, ele já fez uma coisa até diferente. Ele trocou o azul, ele não quis ficar com o branco e ficou com o cinza. O número do cinza do seu Jaci é o 296. Ele não ficou com o branco, então o branco dele foi cedido para funcionários. Sorte tiveram esses funcionários. Então, tiveram esses detalhes. O Sauer tirou 2 desses brancos. Um ele deu para o amigo dele, o Malzone, da família Malzone. O seu Malzone, que era grande amigo do seu Sauer, ficou com um dos carros do seu Sauer. E eles possuem esse carro até hoje. Né? O seu Philip Schmidt teve o dele também, roubaram, infelizmente. Ele morava aqui perto, no Morumbi. Seu Joaquim de Bar Monteiro de Carvalho também teve o Fusca branco, também teve o Fusca branco, Fusca branco, Fusca branco, Fusca branco, Fusca cinza, Fusca azul, Fusca branca, Fusca branco. Então, desse meio aqui, nós tivemos 3 que trocaram os respectivos Fuscas pelos Fuscas azuis. História um pouquinho complicada, mas foi o que aconteceu na época. Então, assim, acho que de certa forma, num vídeo de quase 1 hora, de quase 50 minutos no caso, eu fiz um resumo, um apanhado sobre esses carros aqui, Fusca última série. Depois nós vamos falar sobre os Itamares.
mas num primeiro momento a gente vai concentrar aqui nesse primeiro momento, eu concentrei nesses Fuscas, ok? Então, é isso que eu tenho a passar. Qualquer coisa pode perguntar, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vocês podem fazer as perguntas lá, tratarei de responder.